Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. E hoje teremos a oportunidade de estudar o segundo trecho, o segundo parágrafo, começando no verso 10. Diz assim o texto da palavra de Deus: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Marcos, na sua narrativa muito vívida e ativa, continua a mostrar as cenas aqui que antecedem o momento da prisão e os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Ele retoma aqui, depois desse intervalo em que ele contou a história de Maria, ele retoma o que ele começou a falar lá no comecinho do capítulo 14. Lá no verso 2, no verso 1 e 2, ele avisa que os líderes judeus estavam em conluio, estavam fazendo ali um arranjo, estavam em acordo para prender Jesus. Eles estavam buscando ocasião para executar Jesus. E o texto já disse que eles estavam fazendo isso de forma oculta. O verso 2 diz assim: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles temiam o povo o tempo todo. Eles temiam o povo porque o povo aclamava Jesus como profeta. O povo tinha Jesus em alta conta. Jesus era um grande enviado de Deus. E por isso ele continua a narrativa e diz aqui no texto o seguinte, que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais para lhes entregar Jesus. Exatamente cumprindo a tarefa que lhe tinha sido atribuída, Judas procura os fariseus, procura os líderes judeus para justamente entregar Jesus. E o texto, de uma maneira muito irônica, diz inclusive que eles se alegraram e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma ocasião para o entregar, o texto diz. Então, nós temos aqui um grande contraste. Enquanto nós temos um ato de amor verdadeiro demonstrado por Maria, nós temos um ato de traição que estava tomando a forma, que estava para acontecer. E aqui perpetrado por Judas. Judas aqui era aquele que queria vivenciar o papel do traidor. Ele aqui desempenhando o seu papel, relatado por Marcos, procura os judeus para entregar Jesus. Mas Jesus tem muito ainda o que fazer. Jesus tem no seu coração, antes do momento do sacrifício na cruz, mais um momento especial que ele gostaria de passar com os discípulos. E ele então cuida
para que a Páscoa seja preparada e ele tenha a oportunidade de estar com os discípulos uma última vez. Por isso, já no verso 12, nós temos aqui o relato de Marcos. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus não só sabia de tudo que ia acontecer, como tinha tudo em absoluto controle. Jesus já sabia exatamente onde ele iria passar aquele momento especial com os discípulos. E foi um momento tão especial que João dedica quase 4 capítulos para esses momentos que eles passaram ali no cenáculo. João, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17, na verdade, registra vários ensinos e vários momentos que eles passaram juntos nessa última ceia, nesse último momento em que Jesus estava no cenáculo. Esse cenáculo, como o texto diz aqui, era um salão, era um quarto reservado, talvez no primeiro andar de uma casa maior, e era um lugar em que Jesus poderia tranquilamente passar os momentos que passou com os discípulos, várias horas ali. Jesus passou aquele período que seria provavelmente do finalzinho da tarde de quinta-feira até o comecinho da madrugada, do que já para nós já seria sexta-feira, né? Para nós seria de quinta para sexta. No jeito de contar dos judeus, seria já a sexta-feira. O cordeiro era preparado na quinta-feira de véspera, mas ele era então morto, e depois na sexta-feira ele era então preparado e consumido. Nós temos aqui uma mistura das duas festas, como nós dissemos anteriormente, não é? Mas não tem nenhuma discrepância aqui. Jesus estava observando com os seus discípulos o ritual comum, normal da Páscoa, que foi instituído lá no tempo do Êxodo, em que se comia o cordeiro, não é? Era uma refeição, mas Jesus depois vai trazer um novo significado, uma ressignificação do momento do partir do pão e do momento também de tomar o cálice, o copo com o vinho, não é? Com o fruto da uva, na verdade, melhor dizendo. Mas Jesus então tinha o controle de tudo, e o verso 3 diz: enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus já sabia tudo de antemão, não é? Provavelmente não porque Jesus havia preparado tudo antes, mas porque ele já sabia e já tinha tudo no mais absoluto controle. E quando os discípulos vão perguntar a esse homem de bom grado já mostra qual seria o local, e ali os discípulos fazem a preparação. E o texto no final, no verso 16, simplesmente diz o seguinte: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ali então os discípulos puderam preparar aquele momento de refeição. Era um momento especial, como nós vemos lá no livro de Êxodo. Quando a Páscoa é instituída, Deus deu a ordem específica de que a Páscoa seria observada em família. Era um momento íntimo, um momento de comunhão da família com Deus. E inclusive Deus deu a instrução para que, se a família fosse pequena, que ela convidasse um vizinho. Ou seja, era um momento de amizade, era um momento de comunhão especial. E isso para nós é marcante, porque no coração de Jesus o desejo dele era de passar a Páscoa com seus melhores amigos, com a sua família, com aqueles a quem ele tinha dedicado tanto amor e um tempo tão especial nesses anos de ministério, 3 anos e pouco que ele passou com os discípulos, e agora chegara o momento dele passar um último momento especial de refeição. Compartilhar a refeição
na mente do judeu era algo especial. Era realmente um momento de compartilhar amor, de compartilhar coisas especiais. Jesus traria seus últimos ensinos. Jesus traria ali um momento de consolo para os discípulos. Mais uma vez, naquele momento, ele avisaria os seus discípulos que daí a mais alguns instantes não estaria mais com eles. E como nós somos lembrados lá no ensino de João, ele diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não se espantem, tenham fé em Deus. Jesus aproveita esses momentos para esses ensinos. Nós veremos no nosso próximo encontro que Jesus continua nesse momento marcante, conversando com seus discípulos, compartilhando aquela refeição, mas outras coisas ainda vão acontecer nesses momentos. Mas isso nós veremos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.